Antes desse episódio começar, eu tenho um recado muito importante para você, matuto, matuta, que está nos escutando. Para variar, nós tivemos um problema técnico durante a gravação desse episódio. Eu não percebi que o meu gravador não estava gravando, só me dei conta disso no final da gravação, depois de 1h30 de conversa. Então, por isso, o áudio, vocês vão perceber aí desse episódio, ele tá meio ruim, principalmente a minha voz, tá com bastante eco, mas assim, a gente preferiu aproveitar essa gravação do que ter que regravar tudo de novo, até porque a conversa ficou bem legal e bem extensa também, né? Dificilmente ficaria da mesma forma. Então, a gente pede muito desculpa. Eu prometo que nas próximas vezes eu vou me atentar melhor a isso, porque, né? Enfim. Mas estamos aí iniciando ainda nesse projeto de podcast, tentando entender como tudo isso funciona. Mas de qualquer forma a gente pede desculpa e esperamos que vocês consigam, mesmo com essa falha técnica, aproveitar cada momento dessa conversa que tá muito legal. Olá, Matuto! Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Takamoto. Eu sou o Felipe Goldo. E juntos formamos o podcast Conversas Matutas, um podcast para vocês problematizarem e pensarem, refletirem junto com a gente, né, Fê? Em resumo, matutar. Isso, exatamente, o nosso verbo preferido. E hoje a gente veio falar sobre um assunto, não é polêmico. Acho que é o primeiro assunto que não é muito polêmico, ou é polêmico? Acho que não. Depende se a gente fizer alguma exposição de algum lugar aqui, é polêmico. Ah, não, daí, aí é polêmico. E aí a gente fica pobre também, que a gente vai levar um processinho nas costas. Não faremos isso. Não vamos fazer isso. Mas é um assunto sobre ambiente de trabalho, né? Basicamente aí sobre assédio moral em ambiente de trabalho. Nós até coletamos alguns relatos há um bom tempo, na verdade. Há mais de um mês a gente coletou. Foi bastante. Mas assim, gente, é que nós somos muito organizados, entendeu? Então a gente faz tudo planejado. Mas não, na verdade esse podcast ia ser gravado antes, né? Mas acabamos falando sobre cancelamento antes. Na verdade, antes de começar, eu queria fazer uma ressalva pro pessoal e seguir a gente no Instagram, Felipe. É verdade. Tudo bem que o Gabriel vai colocar o nosso Instagram aqui, mas, gente, quem tiver ouvindo apenas a gente, sigam a gente. Sigam a gente no Instagram. Meu Instagram é psi.felipebm, lá eu produzo diversos conteúdos sobre psicologia, análise do comportamento, questões sociais, questões de militância, desconstrução, enfim. Tudo lá para vocês usarem e abusarem. Os conteúdos são ótimos, inclusive. E o meu Instagram é bruna.tukamoto. Falo sobre muita coisa, especialmente maquiagem, a militância amarela, né, asiática. Enfim, então agora sim a gente pode começar. Porque... Agora sim. Fizemos nosso jabá, né? Esse era um recado muito importante. Sim. Bom, então, só para dar uma introduzida, Fê, o assédio moral, eu acho que muita gente usa bastante esse termo, muitas vezes a gente não sabe detalhadamente o que significa, e eu me coloco no meio disso, porque muitas coisas, né, que a gente às vezes acha que é assédio moral, não é assédio moral, enfim. Mas basicamente aí, depois que ele vai complementar, tá, gente? Então, escutem pelo menos até o final para vocês não entenderem errado. Bom, então o assédio moral basicamente são atitudes, ações ali de violência, que aí não necessariamente precisa ser física, né? Que te diminui, que te inferioriza, que te humilha, te constrange. E são... atitudes que normalmente causam ali alguns danos morais, alguns danos psicológicos, né, ao profissional. E até uma questão, só para adiantar um pouquinho, que a gente tem muito essa ideia, e até eu me coloco nisso também, de que o assédio moral muitas vezes vem de uma pessoa que está acima de mim, né? E na verdade não. É sempre bom lembrar disso, né? Que esse assédio moral ele pode ser cometido ali por qualquer pessoa. Não somente por chefes, gerentes, sócios.
Enfim, então, assim, alguns exemplos bem básicos, tipo, qualquer forma de manipulação, as chantagens, metas abusivas também, né? É muito, gente, vai muito também da abordagem, sabe? Pelo que eu vi, pelos relatos que a gente recebeu também, né, Fê? Como as pessoas realmente colocam e conversam com as outras. Tipo, vem muito do tipo de abordagem, do tipo da conversa. As brincadeiras, que muitas vezes são brincadeiras, mas que constrangem, que humilham. Enfim, agora eu vou passar a palavra para o Felipe, porque eu estou precisando beber um copo de água. Eu acho, Bruna, que tudo que você falou foi muito bom. E acho que você resumiu bem o que é um assédio moral. E aí, o que eu vou falar aqui vai ser só para complementar mesmo, para a gente deixar mais claro ainda o que você falou. Mas enquanto você estava falando, eu fui pensando o que diferencia um assédio moral de uma situação em que eu simplesmente fiquei nervoso com alguém, dei uma resposta mais direta para alguém e posso até ter ofendido ela em algum momento, ter deixado ela brava em algum momento, mas o que diferencia então o assédio moral dessa situação? E aí eu resolvi fazer uma analogia muito com o bullying em sala de aula. Então, a pessoa que sofre bullying em sala de aula não é um dia específico que ela tá lá no canto e alguém vai lá e mexe com ela e dá aquela zoada nela e xinga ela, exclui ela por exemplo, é muito comum a pessoa que sofre bullying vai fazer educação física e ela ser a última a ser escolhida nos esportes, sempre, e todas as Nossa, vezes, sim. né? Então, a pessoa que sofre bullying, ela é constantemente tratada dessa forma. E no assédio moral, a mesma coisa. A pessoa é constantemente tratada de uma determinada forma, que causa tudo isso que a Bruna falou, né? Alguns danos psicológicos, algumas questões emocionais, e muitas vezes até questões da própria personalidade. A pessoa, ela costumava ser de um jeito, depois que ela começa a sofrer assédio moral, ela muda completamente a personalidade dela. Ela começa a ficar mais triste, mais reclamona, ela desenvolve algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de burnout, não sei se todo mundo conhece, mas é uma síndrome em que, depois de você sofrer tanta pressão no trabalho, você começa a ficar meio insensível, você começa a ficar meio apático para a vida, né? Então, o assédio moral, ele é necessariamente caracterizado por essa frequência e por você estar sendo constantemente tratado de uma determinada forma. Eu adorei essa definição, Fê, porque o bullying é um ótimo exemplo, porque o bullying nem sempre é uma agressão física, né, que a pessoa sofre. São frases, são atitudes ali no dia a dia, que são agressões verbais, muitas vezes, enfim. Então, achei ótima a definição. Pode continuar. Não, e eu acho que na verdade são coisas parecidas que acontecem, só que em contextos diferentes, né? E aí tem uma cartilha, depois a gente pode até deixar na descrição do podcast, que é uma cartilha do Tribunal Superior do Trabalho, em que eles falam várias coisas sobre assédio moral e eles especificam muitas atitudes que se caracterizam como assédio moral. E eu acho que a gente pode começar com alguns exemplos e também dar alguns exemplos do que não é assédio moral, até para a gente já começar esse podcast esclarecendo o que é, para não haver confusão aí enquanto a gente vai falar. Ótimo. Concordo em tudo, assina embaixo. Então tá bom. Então eu vou falar primeiro de atitudes que caracterizam o assédio moral. Vou falar só pontuar mesmo algumas coisas, Sim, tá? beleza. Então, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões, sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, ignorar a presença de alguém, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores, passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, não levar em conta os seus problemas de saúde, criticar a vida particular da vítima, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, por exemplo, dancinhas ou prendas, postar mensagens depreciativas em grupos nas redes sociais, evitar comunicação direta, isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas. Tem mais coisas aqui, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que é assédio moral. Nossa, sim. E isso tem que acontecer constantemente, né? Não pode ser... É claro, gente, não tem que ser constantemente a mesma coisa sempre. Pode ser num dia uma coisa, no outro dia outra, né?
Mas a questão é que a violência tem que ser constante para ser caracterizada como assédio moral. Sim. Não que atitudes isoladas sejam certas, tá? Deixando bem Exato, claro. exato. Pelo amor de Deus, gente. Não, tá super errado. Qualquer tipo dessas atitudes que o Felipe comentou e tantas outras também são erradas, né? Mas para se caracterizar um assédio moral, precisa dessa frequência. Exato. Até, por exemplo, eu e a Bruna somos colegas de trabalho. Daí, num belo dia, a gente se desentende e a Bruna grita comigo ou eu grito com a Bruna. Se isso acontecer num dia, durante todo o tempo que a gente trabalha junto, isso não é assédio moral. Apesar de não ser certo, né? A gente não tá apoiando a agressividade aqui, né, Bruno? Claro. Então, enfim. E daí, até para não deixar dúvidas mesmo, tem coisas que não são assédio moral e a gente já quer esclarecer desde já. Né? Então eu vou dar exemplos também. Exigências profissionais podem ser assédio moral, mas em geral não são. Então eu estou num trabalho, o meu chefe ele pode exigir coisas de mim, ele pode exigir produtividade de mim. Tudo depende da maneira É. como isso é feito. Isso, perfeito. É natural também, né, gente? Natural, Todo trabalho exige uma certa cobrança. É porque senão também entra naquele negócio, meu chefe está exigindo de mim produtividade. Onde já se Tá viu. exigindo que eu siga o horário das 8 às 18. Né? Então, assim, eu já orientei alguns projetos de pesquisa lá na UEL, quando eu estava estagiando por conta do mestrado, e daí algumas pessoas achavam ruim que a gente corrigisse o projeto de pesquisa, que apontasse ali onde tinha erro de gramática, onde não tinha uma argumentação científica. Eu falei, gente, tá vindo para a universidade e o professor, onde já se viu, ele quer me ensinar, né? Como que pode o professor querer ensinar? Nossa. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de exigência é natural. Tudo depende da maneira como você vai fazer essa exigência. Exatamente. Aumento do volume de trabalho não é assédio moral, a não ser que esse aumento de trabalho seja usado para desqualificar especificamente um indivíduo ou se usado como forma de punição para alguém, né? Então, sim, aumento de trabalho pode acontecer desde que ali esteja dentro dos limites do aceitável, né? Né? Pelo amor de Deus. Senão vão começar a acumular muitas funções e Uhum, realmente. Ótimo. exato. A gente tem até um exemplo aí do que a gente vai falar depois, né, Bruna? Isso, já Sobre, dando um spoiler para já dando um vocês. spoiler, Tem. né? Tem um exemplo. Uso de mecanismos tecnológicos de controle. Então, hoje é comum que as pessoas contabilizem o tempo que você fica num trabalho, utiliza lá os pontos eletrônicos para contabilizar o quanto que você ficou no trabalho. Normal. De novo, isso pode ser caracterizado como assédio moral se implicar numa vigilância constante de você. Mas, assim, contabilizar o seu momento de trabalho não é assédio moral. Ah, Né? sim, é. Bom lembrar, né? E más condições de trabalho. Então, más condições de trabalho pode ser caracterizado como assédio moral se você for colocado em um lugar insalubre como punição. Caso contrário, não é assédio moral, apesar de ser errado, tá, gente? Não é. Gente, não vamos começar a colocar o funcionário para trabalhar em lugar insalubre, É, achando que não vai dar em nada, porque é, a lei trabalhista deve, né, proibir isso. Com exato. certeza proíbe. Não, proíbe sim. Só que uma coisa, outra coisa, né? Então é isso. Deixando claro esses pontos, exemplos do que é assédio moral, o que não é assédio moral, pegando onda no que a Bruna falou, né, de que tem assédios que vêm de pessoas que têm uma posição de poder, líderes, sócios, chefes, gerentes, e que tem assédio moral que acontece de pessoas que estão num nível de poder igual ao seu. Existe o assédio moral assimétrico, que é esse que a Bruna falou, de ocorrer por alguém que tem um poder para uma outra pessoa que está num nível abaixo do poder. E tem o tipo de assédio moral que é simétrico, que é eu e uma outra pessoa que está no mesmo nível de poder, mas ocorre ali ainda um tipo de assédio moral. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, né, Bruno? Isso. Bom, dito isso, então a gente vai trazer um relato que a gente tem aqui de um dos matutos, né? Para exemplificar para vocês, matutos que estão nos ouvindo ou assistindo,
Sobre essa questão do assédio moral assimétrico, simétrico. No caso, nesse relato em si, ele é assimétrico, mas a gente vai explicar depois. Enfim, gente, vamos conversar. Deixa eu começar a ler aqui o relato, então. Bom, então, eu vou ler aqui, tá? Como se fosse ela, óbvio. Há 7 anos trabalho em uma instituição e já passei por vários setores. E um deles, né, a chefia era novata e tinha as costas quentes. Uma amiga em comum havia chamado para sair. Meses se passaram e a perseguição começou. Ela dizia que eu era mal educada, que não respeitava ninguém do setor, sendo que quando eu via o erro, eu avisava a pessoa que estava errado, só isso. Daí veio, então, a primeira advertência. Houve também o caso de ter tido erro de sistema e que não acusou a duplicidade no lançamento, e ela veio dizer que ninguém gostava do meu trabalho, que todos não me suportavam, que era uma péssima pessoa, que eu não tinha que conversar com meu amigo de outro setor. Enfim, né, gente? Nossa, super controladora e Até bem aí já, escrotiana. né? Até aí já não estava nada bem, né? Uhum. E aí, bom, ela até alegou que eu e um amigo de trabalho, a gente tinha um relacionamento amoroso. Aí eu me pergunto, né, o que essa mulher tinha a ver com isso? Mas tudo bem. Uhum. E aí veio, então, a segunda advertência. Eu acabei conversando no RH que ela estava de implicância comigo por eu ser uma pessoa com deficiência e ser mulher. Eu segui no mesmo setor, ela parou até de implicar um pouco, mas depois de um tempo veio uma bomba, suspensão. Isso porque eu tinha lançado um medicamento errado, não foi o erro do meu trabalho, sabe? Foi um erro do sistema mesmo, mais técnico. Mas, de qualquer forma, levei a suspensão do mesmo jeito. A chefe até me chamou numa sala para conversar e falou um monte de novo. Aí eu acabei falando na cara dela que se eu não fazia o perfil do grupo de trabalho, que era para ela me mandar embora. E ela disse que se eu quisesse sair, o RH estava lá embaixo. Gente, nossa, esse relato eu começo a ficar mal, só de imaginar, né? Sim. Como que foi. E, bom, enfim, aí, só para finalizar, assim, o que essa Matuta traz, né, a questão de que ela trabalha há muito tempo nessa instituição, que ninguém nunca duvidou do trabalho dela, sabe? Foi a primeira vez, poxa, 7 anos, né, no mesmo lugar, é bastante tempo, né? Se ela fosse uma profissional ruim, já teriam ou demitido ela, ou já teria acontecido alguma coisa ali antes, né, durante esse período. E aí foi a primeira vez que alguém veio, falou muito na cabeça dela, deu suspensão, deu advertência, enfim, criou o caos, né? E ela trouxe isso, ela falando, e ela tem total propriedade para falar sobre isso, que ela sentia que era mais por uma questão de preconceito mesmo, né? Pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que entra muito nessa questão de que, assim, nesse caso, foi a chefe dela, né? E só para aliviar aí os ânimos de quem está nos escutando, ela saiu do setor, tá? Essa Matuta conseguiu sair do setor. Deve ter dado um alívio super grande para ela, né? Essas atitudes, elas poderiam vir tanto da gerência, da chefia, quanto dos colegas de trabalho também, né? Às vezes querendo passar a perna, às vezes querendo puxar o tapete, enfim. Como acontece muito, né, Bruna? Então, que bom, assim, antes de mais nada, que bom que esse foi um caso em que ela conseguiu sair dessa situação. Mas eu, na clínica, por exemplo, recebo várias pessoas que não conseguem sair dessa situação, muitas vezes porque não tem a possibilidade de trocar de emprego, né, tem uma família para criar e, enfim, tem que acabar tolerando essa situação. E aí tem muito medo, né, da gente denunciar. Então, eu denuncio e aí eu perco o meu emprego. Eu denuncio e se não der em nada eu perder o meu emprego, né? Então, é muito trabalhado no medo essas questões. Então, que bom que esse foi um caso de sucesso, entre aspas, que ela conseguiu dar a volta por cima e conseguiu sair dessa situação de abuso. Eu só queria saber se a chefe foi mandada embora, sabe? Mas Eu, eu acho dá aquela difícil. vontadezinha de uma vingança, né? Quando a gente faz essas coisas. Tá muito. Não, e assim, que bom que a empresa também estava aberta, né? Porque se ela Uhum, trocou de setor, provavelmente foi por conta de alguma reclamação dela mesma ali para RH. Ela uhum. foi conversar, né, na RH. Exato. Até porque, caso a empresa não se responsabilize, a gente entra num negócio que chama assédio moral institucional. Que eu até trouxe uma definição aqui mais ou menos do que é isso, Claro, mas, claro, gente, não seria eu, né? não seria. É, Pode falar.
ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera os atos de assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, é a mesma coisa do bullying, por exemplo. Se a escola, se os professores, se os alunos estão vendo uma situação de bullying acontecer e nada é feito para ajudar, eles são coniventes, né? Eles são coniventes e eles devem sim ser responsabilizados. Então, que bom que a instituição, no caso, no relato que a Bruna leu, ela não foi conivente e ela abriu margem aí para escapar dessas coisas, para minimizar os efeitos de um assédio moral, de um abuso de poder, por exemplo. Nesse caso específico, ele é um caso assimétrico, porque vem de uma pessoa que tem um nível de poder maior. Mas ele poderia claramente ser um caso de abuso moral simétrico. Porque isso que ela sofreu, por conta dela ser uma pessoa com deficiência visual, e muitas vezes acontece só pela pessoa ser mulher, por exemplo, é uma coisa que acontece muito no âmbito simétrico também, né? Mas Total. enfim. E aí, a posição simétrica, eu estava lendo um texto esses tempos atrás, que coloca por que, assim, que na nossa sociedade a gente tem coragem, como que algumas pessoas têm coragem de causar um mal tão direto ao outro, assim. Então, às vezes acontece umas coisas e você fica pensando, meu, como que pode um ser humano fazer isso com outro, sabe? E aí os autores até trazem alguns exemplos. Como que, é, como que, por exemplo, executores lá da câmara de gás na época do nazismo, como que eles tinham coragem de ligar a câmara de gás e matar milhões de pessoas, sabe? Sim. E aí, Sabendo que ia matar, né? sabendo que ia matar. E aí, se a gente passar, claro, isso é uma situação extrema, mas se a gente passar para o caso das instituições, das empresas, como que uma pessoa que tem um nível de poder maior tem coragem de ir lá apontar para uma outra e falar, não, essa pessoa aqui eu vou causar mal para ela. Talvez ele não pense dessa forma, né? Ele não pense conscientemente sobre isso. Mas como que tem coragem de xingar o outro, humilhar o outro em público, muitas vezes? Então, enfim, e aí eu busquei tentar responder um pouquinho isso, né, do porquê que isso acontece. Então, em primeiro lugar, no passado, né, antes das revoluções industriais, as relações de trabalho elas eram diferentes. Então, sei lá, a gente tinha o sapateiro, por exemplo. Ele ia lá, fazia o sapato dele, beleza, vendia o sapato dele. E o trabalho ele tinha uma relação muito mais direta com as pessoas. Eu não tinha níveis burocráticos e hierárquicos muito grandes. Então era uma relação muito mais direta, de pessoa para pessoa, né? E tinha muito trabalho autônomo, né? Então não tinha essas Exato, grandes empresas, indústrias. exato, exatamente. E aí com a Revolução Industrial, as coisas tomaram uma proporção muito grande e aí eles precisaram especializar. A gente precisou especializar o trabalho. Né? E com essa especialização, a gente criou muita burocratização. Então, tem especialização para isso, tem especialização para aquilo, e uma é superior à outra. Então, por exemplo, vou pensar no caso de psicólogos, né, que é onde eu estou mais É a inserido. sua área, você conhece. Mas psicólogos de plano de saúde, por exemplo. Tem o psicólogo Tá. que ele é o executor lá. Ele aplica algumas técnicas em crianças autistas, por exemplo. Daí tem a pessoa para quem ele responde. Então, tem vários psicólogos que atendem crianças autistas e tem as pessoas para quem ele responde. Essa pessoa para quem ele responde é o responsável pelas ações dele, né? Então, se ele errar, essa pessoa para quem ele responde não orientou bem ele. Essa pessoa para quem ele responde, ela também cumpre ordens para uma outra pessoa, que é superior a ela. E essa outra pessoa, por sua vez, responde a ordem a uma outra pessoa que é superior a ela. E aí vai indo até chegar no diretor ou no dono da empresa, né? Certo. E, enfim, então de quem que é a culpa quando alguém faz alguma coisa errada, né? E, e aí, Bruno, o negócio é que, para quem está mais familiarizado com algumas discussões sociológicas, tem o Bauman, que é um sociólogo, ele morreu recentemente, inclusive, ele é autor daquele livro Modernidade Líquida, que é o livro mais famoso dele, ele faz uma análise sobre a maldade contemporânea,
em que ele fala que hoje em dia existe uma responsabilidade flutuante, que é justamente isso que eu falei. Tá tão hierarquizado o negócio que a hora que eu cometo um erro, eu cometi lá um erro no meu trabalho. Eu posso falar assim, não, eu errei, mas o meu orientador não me avisou, né? Então a responsabilidade não é Entendi. minha. Por outro lado, o meu orientador, ele pode falar assim, não, quem fez essa coisa errada foi o Felipe. Então não fui eu que fiz. E aí, por isso responsabilidade flutuante. De quem que é a culpa da minha ação? Fica ali no ar, né? Ninguém encontra o real culpado, um joga pro outro, é batata quente. Exatamente, exatamente. E daí, esse livro da onde eu peguei, né, eles fazem uma leitura analítico-comportamental do Bauman, e eles falam assim, esse tipo de responsabilidade flutuante nos afasta moralmente das nossas ações. Então, daí eles usam os exemplos, né, dos comandantes do Holocausto. No Holocausto, tinha lá os comandantes, que eram hierarquicamente superiores, e tinha os executores das ordens. Então os comandantes falavam assim, olha, você pega esse tanto de judeus aqui que não serve mais para nada, é pesado assim mesmo, gente. Esse tanto de judeu aqui que É. não serve mais para nada, coloca lá na câmara de gás e liga a câmara de gás, né? Mata eles. E os executores, por estarem recebendo essa ordem, eles executavam. Eles poderiam até se questionar, mas assim, eu estou cumprindo a ordem de um superior. Então a responsabilidade não é minha, é do superior. E esses comandantes estavam cumprindo a ordem de quem? De uma outra pessoa também que era superior a eles, Ah, entendi onde você né? quer chegar, Felipe. Entendeu? O que você Entendi. Vocês entendeu, pegaram Bruna? essa aula de história, gente? Nos explique, Bruna. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo uma aula online. Ai, Felipe, minha internet está travando. Não consigo falar, está falhando. Mentira. Não, eu entendi sim. Hum, E eu tenho lido bastante livros que são romances, na verdade, né? Não são muito teóricos, mas que acontecem ali no cenário do Holocausto. uhum, E pelo que você está falando, né, ficou muito clara essa questão da responsabilidade flutuante, que uhum. até tem um livro farmacêutico de Auschwitz. Como que fala? Auschwitz? Ai, Ai, meu não sei como Deus. se pronuncia, gente. Mas vocês sabem, né, de qual campo de concentração que eu tô falando, porque foi o campo de concentração mais cruel e o maior campo de concentração que existiu na época do nazismo. E é o farmacêutico desse campo de concentração. Esse é o nome do livro, tá? Uhum, E a autora traz muito dessa questão, porque trabalhou como farmacêutico e ele foi responsável até não é a fabricação, mas é o uso do gás que matava os judeus. Ele que fazia essa intermediação ali, podemos chamar assim, sabe? E depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra e tal, ele recebeu muitas acusações, né? Então ele teve que criar ali, junto com o advogado dele de defesa, um argumento. E ele usava muito isso, que ele não se responsabilizava, porque ele precisava cumprir as ações dele ali, as obrigações, as tarefas. E ele, de certa forma, ele realmente foi obrigado a estar ali. Mas, assim, né, toda a justiça não entendia dessa forma, porque ele sujou as mãos dele também. Então, eu entendi porque me veio muito essa história, né, do livro que eu estava lendo. E é muito isso, porque você tá ali, óbvio, gente, não tô tirando a culpa dos nazistas, né, uhum. das pessoas que trabalharam ali nesses campos de concentração. Mas fica aquela questão, né? Tá, e se eu não cumprir essa ordem, o que me acontece? Aí minha família vai morrer porque eles vão matar. Nesse caso, né? Nesse caso. Uhum, Ou, enfim, até hoje em dia num ambiente de trabalho mesmo, né? A exato, gente também enfrenta isso. exato. E até, por exemplo, usando esse exemplo extremo que é o do nazista, não sou eu que estou matando, eu estou cumprindo uma ordem. E a pessoa que está à ordem também pensa, não sou eu que estou matando, é o executor. Então, onde fica a responsabilidade pela morte dos judeus? Ela fica perdida, a gente não sabe onde ela está, né? E daí as pessoas perguntam, nossa, como que as pessoas têm coragem de matar as pessoas dentro da câmara de gás? Mas essa responsabilidade está muito perdida ali. E é importante a gente ressaltar que isso é muito interessante para algumas agências de controle. Agência de controle é um nome que
o Skinner, que é um teórico da análise do comportamento, ele dá para instituições mesmo, né? Então, igreja, empresas, instituições públicas no geral, até a família e até a psicoterapia são vistas como agência de controle. E é sempre importante a gente lembrar que essa responsabilidade flutuante, ela serve a alguém, né? E é muito interessante que isso aconteça, justamente para ficar meio perdido aqui, gente. Tá acontecendo uma violência aqui, mas a culpa é de quem? É difícil a gente achar o culpado. Ao passo que, se a gente volta para a história e a gente volta para aquelas relações de trabalho, que eram mais diretas, a gente está falando então de relações em que dava para saber de quem era a culpa. Se é uma relação em que eu faço meu sapato e eu faço mal para alguém, ali na minha relação de trabalho, a culpa é minha, e somente minha. Eu não tenho alguém para falar assim, mas foi o fulano de tal que não me orientou, né? Então, Verdade. ou foi o fulano de tal que não me deu uma ordem. Então, essa burocratização e essa hierarquização, ela é uma coisa que, como os autores colocam aqui, né, afasta moralmente a gente das nossas ações. Então, a gente faz ações respaldado por uma outra coisa muito maior que a gente nem sabe o que é, né? E aí tem um outro exemplo. Esse exemplo, para mim, é um dos piores, assim, mais arrepiantes. Eu vou falar aqui. É um experimento que aconteceu em 1974. Esse experimento, hoje em dia, ele não seria mais permitido pelos comitês de ética. Mas é assim, participaram desse estudo 40 homens de condições diversas, variando de indivíduos com ensino médio incompleto até indivíduos com doutorado. Esses participantes variavam entre 20 e 50 anos. Então reuniram lá 40 homens, né, e falaram, vocês vão participar de um negócio aqui. E cada sessão do experimento envolvia 3 pessoas. O sujeito da pesquisa, então tá, eu tô participando do experimento. Eu sou uma pessoa em que o experimento vai ser aplicado. Então, eu sou o sujeito da pesquisa. A Bruna é o experimentador. E um ator. Né? Tinha um ator específico, uma terceira pessoa ali. Os 2 últimos, a Bruna e o ator, eram aliados e sabiam tudo o que iria acontecer no experimento. Eu sou o único inocente, eu não sei de nada do que vai acontecer no experimento. Certo. O procedimento consistia em uma tarefa de memorização dada ao ator, né? E caso o ator errasse, entre aspas, né, porque o ator ele ia fingir que ele estava errando, caso ele errasse a Sim. tarefa, o sujeito da pesquisa deveria aplicar um choque no ator apertando um botão. Então Nossa, pesado. pesadíssimo. Eu, como a pessoa experimentada, qual que é o nome que eles usam? O sujeito de pesquisa, eu iria aplicar um choque no ator quando ele errasse a resposta. Mas é claro, gente, que o ator não ia levar um choque de verdade. Ele só ia. Ah, tá. É. Eu tava achando que Não, ia ser de verdade. não, ele ia fingir. Mas eu ia Ah, achar que ele estava tá. levando um choque de verdade, Sim, né? sim. Então, o ator estava sentado em uma cadeira elétrica com fios elétricos conectados em seu corpo. Tudo de mentira, como eu disse. Obviamente, o ator não recebia o choque de verdade, apenas ensinava que estava sentindo dor para que o sujeito de pesquisa acreditasse, no caso eu. Ótimo. Quanto mais o ator errava a tarefa, mais os choques ficavam fortes, variando entre 15 watts a 450 watts. Né? Meu Deus. Sim. Para o sujeito da pesquisa foi informado que os choques seriam dados como leve, moderado, forte e muito forte, intenso, extremo e perigo. Né? E a cada erro, o sujeito da pesquisa foi instruído a dar um choque cada vez mais forte que o anterior. Tá. E aí os resultados são mais surpreendentes, porque quando eu comecei a ler esse experimento, eu pensei assim, não, se fosse eu lá, no segundo choque eu já pararia, porque eu falei, imagina, isso é um absurdo, né? E aí os É muito resultados são difícil. muito surpreendentes. Gente, é 1974. Não foi nem na época do nazismo, onde as pessoas costumam achar que naquela época o povo era ruim, né? Foi em 1974. Minha mãe Que nasceu em é 72, recente. né? Super recente. Super recente. Então, assim, os resultados mostraram que dos 40 participantes, nenhum parou antes de dar um choque de 300 watts, né? Meu Deus. E apenas 14 participantes pararam após isso. Os outros 26 continuaram o experimento até o final, até 450 watts. Então, o que isso mostra? Que as pessoas passaram por cima de seus próprios valores e princípios, machucando outra pessoa,
com essa outra pessoa protestando e suplicando para que o choque parasse. Tudo isso para atender a ordem de uma outra pessoa, né? Então, alguém lá falou que eu deveria fazer isso, e para não desrespeitar a ordem dessa outra pessoa, eu fiquei dando choque em uma outra. E assim, nesse teste não rolou nenhum tipo de chantagem ali só para fazer com que a pessoa seja incentivada a realmente dar o choque. Não rolou. Simplesmente Não foi dado rolou. só uma ordem ali e a pessoa, Uma ordem. acreditando que ela estava dando choque mesmo, ela foi. Exato. Então eu falei assim para Nossa, você. é mais surpreendente ainda, né? Porque se Exato. rolasse uma chantagem, alguma coisa ali, alguma ameaça, mas nossa, gente. Não que Exato. ia justificar, óbvio, né? Não. Mas, Não, e foi só a ordem. Foi assim, você tem que fazer isso para participar desse experimento. Se aceita? Aceita. Então vamos lá. nossa, gente, É. é muito cruel, óbvio, né? Sim. E o mais assustador disso tudo, Bruna, é o quanto que. Eu tenho uma hipótese, né? Eu acho que a gente é muito criado para receber ordens de instituições e pessoas de poder. Então, pessoas que têm poder, aliás. Então, eu acho que, olha como que isso é pesado e como a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, porque senão a gente passa por cima de quem a gente é para responder a uma ordem, para responder a um superior, por exemplo. E eu acho que isso É explica muito verdade. por que as pessoas são maldosas nas empresas, por exemplo. Por que assédio moral acontece nas empresas. Enfim, falei igual um louco Gente, aqui, vou deixar a Bruna falar um pouco. adorei essa reflexão do Felipe. Vamos vender esse episódio, Felipe. A gente não vai dar de graça, não. Sim. Não, mas assim, é porque isso me fez até pensar, assim, agora já abrindo o meu coração, assim, um lado mais pessoal, que é profissional, na verdade. Então, em 2018 eu sofri uma demissão e foi quando a ansiedade começou a florar dentro de mim. Procurei uma psicóloga, comecei a terapia e na terapia eu descobri que eu tinha muito medo de não dar conta, porque a sensação que eu fiquei, né, da minha demissão era de que eu fui demitida por ser uma profissional ruim, apesar do meu chefe, que era o chefe para quem eu atendia, tipo, ter falado que não, a gente conversou, foi uma demissão, entre aspas, assim, positiva até, sabe? E ele ficou uma hora conversando comigo e tal. Mas, assim, eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Mesmo tendo essa conversa com ele. E aí, o que isso me acarretou muito, eu lembro muito que eu fiquei sessões de terapia naquele ano conversando, era sobre como eu tinha muito receio de pegar um cargo com um pouco mais de poder em outra empresa. Uhum. Porque eu não sabia, tipo, o que eu ia fazer? Eu sentia muito essa necessidade de receber ordens mesmo, de tipo, tá, eu preciso de alguém me orientando, me instruindo. E quando eu entrei no meu emprego seguinte, né? Que foi esse último emprego meu, lá eu tive até uma certa orientação, assim, mas como eu era a única pessoa responsável por criar conteúdos, por gerenciar os conteúdos dos clientes, no começo, eu sofri muito, assim, com isso, porque eu me sentia, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Porque não tinha ninguém comigo, sabe, para ajudar ou para me orientar de alguma forma. Foi meio dolorido, assim, mas eu cresci muito profissionalmente falando, sabe? Hoje eu consigo chegar e até penso em ser autônoma, né? Olha que Uhum. crescimento. Até tenho freelas, né? Eu pego freelas, eu exerço um certo trabalho autônomo aí com esses freelas. Mas eu tinha muito essa necessidade, e eu imagino que muita gente também se identifica com isso, sabe, Fê? Porque a gente também é criado numa sociedade em que a gente entende que toda empresa tem uma certa hierarquia, né? Exato. E aí a gente entende que a gente vai começar por baixo e o sonho é chegar lá em cima, no topo dessa pirâmide. Então é muito legal estudar sobre isso. Sim, eu acho isso, primeiro, né, como eu já disse, eu acho isso assustador. E daí, eu nunca tive oportunidade, Bruna. Já tive, assim, eu trabalhei numa empresa, logo que eu passei no vestibular, né, trabalhei no mercado como operador de caixa. E aí eu recebia ordens e tal, mas eu nunca nem sofri assédio moral, e nunca também, imagino, nunca fiz assédio moral, até porque eu sou autônomo. Então eu vou fazer assédio moral com quem, né? Sim. E só que assim, eu fico muito assustado com isso, porque eu fico, o que eu faria recebendo essa ordem?
né? E aí eu tava tendo uma conversa esses dias com uma amiga psicóloga, e ela tava falando, ela trabalha em um plano de saúde, né? E ela coordena uma equipe de psicólogos. E aí ela foi colocada lá, e ela foi colocada assim, você foi contratada para coordenar essa equipe de psicólogos. E ela começou a fazer o trabalho dela e começou a ser exigido dela que ela pegasse mais firme com as pessoas. E ela começou a pegar mais firme, mas ela começava a falar assim, Felipe, eu vou ter que pedir demissão, porque eu tô sendo uma pessoa que eu não gostaria de ser. Só que você Olha, percebe que enquanto ela estava lá, ela não conseguia questionar essa ordem. Ela sim. tinha que fazer aquilo que ela não era, né? E assim, isso que ela teve, eu imagino que, né, por ser psicóloga, a gente consegue questionar um pouquinho mais essas coisas. Não todos, é claro, mas assim, no caso, ela conseguia questionar um pouquinho mais isso. Ela conseguiu perceber o que estava acontecendo com ela. Quanta gente não percebe? Nossa. E quanta gente Muito. se identifica com essa posição de poder? Você vai Cara, fazer porque eu posso. Porque eu posso mandar você fazer, né? ela provavelmente percebeu isso por ela ser psicóloga, né? E eu também, esse relato que eu dei, eu só tive essa percepção porque eu estava fazendo terapia, porque ali, com a minha psicóloga, ela foi questionando. Mas é muito isso. E ainda bem que hoje em dia a gente tem essa opção de pedir demissão. Uhum, Quando a gente está num lugar que faz muito mal, ou mudar de setor, como foi o caso dessa matuta aí, né? Enfim, a gente tem algumas opções aí, porque a pior coisa é você ser obrigada a trabalhar em algum lugar ou em um cargo que vai contra seus valores éticos, morais, né? exato, exato. Então, gente, nesse primeiro momento, né, sobre o tipo de assédio moral assimétrico, eu acho que ele é uma coisa que vem por conta da burocratização das relações. Depois a gente pode até falar, né, como diminuir um pouquinho os impactos disso. Mas é uma coisa assustadora, eu acho, assim, que em muitos momentos a gente não consegue escapar dessa lógica, por mais que a gente tenha consciência disso, mas que pelo menos a gente tenha consciência disso. Porque, É, ter a consciência já acho que é o primeiro passo, assim, né? Realmente a gente consegue talvez até perceber mais, perceber melhor esse tipo de atitudes. E realmente é algo que eu nunca tinha pensado, Felipe. E eu já passei, ó, por muitas empresas ao longo da minha vida, que eu tenho só 24 anos, mas comecei a trabalhar cedo, né, com 16. uhum, Então, assim, passei por várias empresas e a maioria delas, eu acho que todas, na verdade, tinham ali níveis hierárquicos. sim. E é difícil, não é uma crítica também a toda e qualquer hierarquia. Algumas são necessárias, né? Então, por exemplo, um professor, ele sabe mais que um aluno. E ele Que bom, é importante que ele saiba. importante. E a gente precisa de professores, né? Claro. Agora, essa hierarquização que distancia, e eu ainda acho que o professor ele está próximo do aluno, então muitas vezes ele tem condições, ele tem mais probabilidade de se humanizar do que uma pessoa que está muito distante. Um professor, por exemplo, que dá aula EAD, ele tem menos probabilidade de se sensibilizar pelos alunos dele, né? Então você já distancia. Por exemplo, as tecnologias hoje é uma coisa que está distanciando todo mundo. Isso aumenta a probabilidade de você não estar sensível a outra pessoa, né? Boa, bom apontamento, assim, porque, e normalmente em empresas grandes, ou às vezes até pequenas, não, normalmente em empresas grandes, instituições grandes, esse contato com o seu superior, ele é mais distante. Uhum. Assim, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, assim, eu sabia onde estava a minha chefe, né? Eu sabia em que sala ela ficava, tal, mas eu de ir conversar, de, sabe, eu conversava só quando às vezes ela precisava dar um aviso ou, enfim, era muito distante. Exato, exato. Então é isso, gente. Sobre o assédio moral assimétrico, eu acho que essa configuração de especialização, de hierarquizar, de burocratizar nossas relações, ela distancia a gente da outra pessoa, que às vezes está tão próxima, mas tão distante também, né? Então eu faço mal ao outro por conta de uma ordem que foi dada por um superior. E esse superior, se ele for cobrado dessa ordem que ele me deu, ele vai cobrar um outro superior. E aí a gente não sabe de quem que é a culpa, né?
Só para a gente finalizar essa parte específica, de novo, o assédio moral assimétrico, ele afasta moralmente a gente das nossas ações. Isso aumenta a probabilidade de que um vá fazendo assédio com o outro, né? Ocupei uma posição de poder, eu já começo a fazer com o outro. Muito a Revolução dos Bichos, não sei se todo mundo já leu, Sim. né? Bom, eu já li. E é Eu não li, ótimo. mas eu sei o que fala. Então é Sim. a Revolução dos Bichos. Já fica a dica de leitura, inclusive. Exato. Você comentando, Fê, sobre essa questão de cobrança, né? Que um cobra o outro e aí todo mundo se cobra e todo mundo fica doido. Me lembrou muito uma experiência que eu tive em uma empresa aqui de Londrina, que eu trabalhei. Trabalhei em um portal de notícias, né? Mais de uma emissora. Então, são duas coisas diferentes, né? Trabalhei numa emissora, mas não na TV. Trabalhei no portal de notícias dessa emissora. E lá eu respondi ao meu chefe, que era o editor-chefe. Só que no mesmo ambiente, porque as duas redações ficavam bem próximas, tinha também o editor-chefe da TV. E ele era uma pessoa bem... Ai, gente, muito difícil a relação, assim. Primeiro que ele era totalmente machista, sabe? Muito machista. Então já tinha muitos obstáculos ali para ter uma relação saudável. E nossa, eu lembro que eu ficava muito revoltada, assim, e isso, assim, há 3 anos, 4 anos, agora eu não lembro. Hoje eu acho que eu teria atitudes mais diferentes, eu acho, não sei. Mas como ele tinha muito tempo de empresa, muito. Imagina o que é isso. Então, assim, você sabe que ele já tem uma certa confiança, talvez, né, dos donos da empresa, já é meio estável, digamos Uhum. assim, né, ali dentro dessa empresa. E aí, a gente produzia reportagens, né, para o portal, e ele muitas vezes é, cobrava do meu chefe que nós ali do portal tivéssemos uma voz boa na hora de gravar as reportagens, porque a gente gravava, né, a sonora, que a gente chama que é a nossa voz. Então ele reclamava da entonação, ai, que não ficou bom. Só que assim, ele nunca veio falar para mim, era sempre direto pro meu chefe. E como que eu ficava sabendo disso? Porque o meu chefe, que era uma pessoa nossa, uma pessoa assim, maravilhosa, sensacional. Ele algumas vezes comentou comigo, com a minha colega de trabalho da época, que, ai, olha, o fulano, né, pediu, assim, me apontou que talvez a gente possa melhorar isso na sua voz, ali na hora de gravar. E, gente, eu sei disso, eu sei que. Primeiro que eu era estudante ainda, né? Uhum. E normalmente quem trabalha mesmo com reportagens e tal, muitas vezes tem um suporte de uma fono, né, para melhorar a Uhum. dicção. E a minha dicção não é das melhores, eu sei disso. E já era algo que eu me cobrava. E aí, quando vinha essa cobrança do meu chefe, de uma forma sutil até, porque, coitado, ele tentava ali apaziguar um pouco, eu sabia que eles estavam cobrando ele, sabe? Enfim, não foi só essa situação, aconteceram mais algumas outras cobranças, mas assim, nunca ele veio, porque ele poderia muito bem, né? Ele Uhum. trabalhava no mesmo ambiente. Ver como uma crítica construtiva, ou dar dicas, por exemplo, já que o cara é fodão, né? Vem dar dicas e tal. Não, ele passava por cima, ia direto no meu chefe. Acabou que o meu chefe foi enfim, ele perdeu alguns poderes ali dentro da empresa depois de um tempo. Então, assim, só para exemplificar, sabe? E era muito ruim trabalhar ali. Eu não me sentia confortável por conta desse cara, que nem era meu chefe, mas ficava, parecia que vigilando ali a todo momento, né? Tudo que a gente produzia. Então, assim, ai, é isso, né? Filho da puta. Sim. É a famosa. A gente colocou, né, que a vigilância, né, do seu tempo de trabalho não necessariamente é assédio moral, mas nesse caso parece que sim, né? Sim, não, e assim, dele mesmo, eu sei que muita gente reclamava, sabe? Muita gente que respondia a ele até. Então, e até um lance, né, Felipe, da pessoa ali que tá passando por uma situação assim, muitas vezes a gente chega a se perguntar, tipo, será que eu que tô levando pro lado, assim, negativo? Às vezes ele tá fazendo só por querer ajudar, sei lá. Mas aí você vê mais pessoas reclamando, pelo menos nessa situação, né? Eu vi mais pessoas reclamando, e até porque eu também era mais inocente, né, do que sou hoje, então eu acabei legitimando tudo que eu sentia só depois disso, depois de ouvir outras pessoas reclamando também. Uhum. Mas é muito isso que você falou. É que muitas vezes é aquela velha história, né? É,
eu não sei se a situação que eu passei quando eu trabalhei no mercado aqui em Maringá, eu não sei se essa situação chega a se caracterizar abuso. Talvez sim, mas como não foi sistemática, não foi frequente, talvez não. Mas eu acho que é uma coisa assim. Eu lembro que teve uma época que eu fui pro financeiro do mercado. Então eu fui trabalhar no financeiro do mercado e assim, a hora que fechava o caixa era 10 horas da noite. Então os caixas fechavam e aí ia todo mundo de uma vez para eu contabilizar o que cada caixa faturou lá. Então eu contabilizava aquilo lá. E aí o pessoal lá da frente, que ia fechar o mercado, eles ficavam com pressa de ir embora, né? E sempre tinha um gerente que estava lá, eram sempre dois Ai, gerentes, né? Daí tinha o gerente que estava lá com pressa de ir embora. E aí, assim, tinha uma mulher que ela era mais velha lá. Quando ela estava lá, o pessoal até respeitava ela porque ela já estava muito tempo naquele cargo e eles sabiam que ela era responsável e enfim. Só que quando ela saiu de férias, eu fiquei, eu e mais um outro colega meu de trabalho, e no caso, na época eu tinha 18 anos e o meu colega tinha 22, né? E eu acho que eles desconfiavam do nosso trabalho por a gente ser novo, né? E e aí eles começaram a desconfiar naquela pressa de ir embora, achando que a gente estava enrolando. Teve um dia que o gerente simplesmente foi lá e ficou em pé, em frente da gente fazendo o negócio, de braço cruzado assim, olhando fixamente para o que a gente estava fazendo. meu Deus. E sob pressão, Bruna, não sei se todo mundo é assim, mas eu esqueço até as coisas que eu preciso Nossa, eu fazer. não funciono sob Então pressão. eu errei umas 3 vezes, e quando errava, você tinha que começar tudo de novo, né? E enfim, não sei se depois daquilo ele não fez mais isso. Acho que ele viu que realmente a carga de trabalho era grande. Mas eu acho que assim, ele foi lá nessa situação mostrar que ele estava vigiando e com uma postura assim de braços cruzados em pé ali na minha frente, olhando o que eu estava fazendo. Eu me senti extremamente desconfortável naquele dia, né? E eu fico imaginando uma pessoa que sofre isso constantemente, todos os dias, né? Como que não deve ser horrível. Nossa, é horrível mesmo, e causa justamente tudo isso, né? E acho que o pior de tudo é porque você acaba se cobrando para dar o seu máximo, sabe? Tipo, mais do que Exatamente. aquilo. E às vezes aquilo que você tá fazendo, tipo, já supre super as necessidades da empresa, entende? E, Exatamente. nossa, é foda. Exatamente. Foi muito legal isso que você falou, porque eu lembro que eu falava assim, gente, não é possível, eu tô sendo muito lerdo, eu tô muito ruim no meu trabalho, sabe? E não que eu não pudesse estar, mas assim, pelo menos não era intencionalmente, não era porque eu queria estar sendo lerdo, né? Era porque simplesmente tinha muita coisa pra fazer e eu tava dando o meu máximo, tanto que eu acabava esgotado, assim, aquele trabalho, Então, né? não, e a exaustão já é, né, um sintoma que a gente precisa ficar atento para ver de onde Uhum. vem e tal. Exato, exato. Bom, Bruna, então passando agora por outro tipo de assédio moral, tem o assédio moral simétrico, né? E trouxe aqui uma definição dele, que é: ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. Então a minha intriga com o outro ali que eu não gosto, eu vou excluir ele, né? Dando o exemplo do BBB, mais ou menos o que a Carol Conká fazia com as pessoas que ela não gostava. Mesmo nível hierárquico, sem a gente considerar que ela era famosa, algumas outras pessoas não, mas mesmo nível hierárquico, e eu escolho uma pessoa para eu difamar para o grupo, ou enfim, diversos outros tipos de exemplos de assédio moral, para o meu benefício, né? Então, enfim, isso ficou muito claro no BBB, por isso que eu usei o exemplo da Carol Conká. Sim, eu trabalhei também. Eu expondo todas as empresas que eu trabalhei. Ninguém mais vai querer contratar a Bruna. Gente, não, 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 Só não, não não. sejam assediadores, daí ela É, trabalha com isso. vocês. O meu emprego novo, eu acho que eu não vou ter tanto problema com isso, assim. Mas enfim, em uma das empresas que eu trabalhei, assim, era um. Eu trabalhava num setor que era pequeno, tinham poucas pessoas trabalhando, mas era junto com outro que era gigante, que era o setor financeiro, então, e a empresa era grande, né? Então eram muitas pessoas. E eu sempre escutava, gente, a galera assim relatando, porque eu tinha certas amizades ali, né? E a galera sempre contava, ai, nossa, porque você não sabe, sempre tinha um boato, sabe? E é muito complicado, né? Porque nesses setores grandes, meu, se alguma coisa acontece de uma pessoa criar
digamos assim, uma onda de cancelamento. Se você não escutou, inclusive, nosso podcast sobre cancelamento, vai lá escutar, que Uhum. Tá muito já bom. publicamos, é o último episódio. Essa onda de cancelamento sobre um desses colegas de trabalho, tipo, fudeu, né? Porque isso passa muito rápido, parece que é contagioso mesmo, né? Então, tinha muito disso, sabe? E era, nossa, um ambiente bem tóxico. Assim, eu sempre pensava, ai, que bom que eu trabalho no outro setor, porque ali é uma equipe menor, a gente se dá bem. A chefe também, ela prezava, né, pelo bom relacionamento. E, enfim, assim, foi, acho que, algo mais próximo que eu tive da minha realidade, que era eu só ficava escutando, né, as reclamações da galera. Uhum. Assim, mas acontecia direto. E eu acho que é comum, mas não é normal, né? Óbvio. E rola muito assim também, Felipe, em questão de competitividade, sabe? Entre os funcionários, de querer se mostrar melhor, de querer, às vezes, sei lá, ter interesse em subir de cargo, então eu preciso ser o melhor, então eu faço o que for necessário para foder meu colega de trabalho. Uhum. Sim. E, enfim, vai nesse nível de desumanidade, né? Sim. E às vezes o negócio ele é bem velado mesmo, Bruno. Igual, por exemplo, uma fofoca entre amigos é sempre normal, né? Agora, eu vejo um movimento, às vezes, de exclusão nas empresas, que, às vezes, eu tô excluindo aquela pessoa porque ela é sem noção, né? Que seja. Mas é o jeito da pessoa, e você, gostando ou não, você vai ter que lidar com essa pessoa do jeito que ela é, né? Ela é uma pessoa humana, ela tem sentimentos, e você, gostando ou não dela, é obrigação sua, sim, lidar com ela do jeito que ela é. Se ela não tiver, sei lá, sendo uma pessoa abusiva com você, nem nada disso. Você pode não querer se aproximar dela no sentido de fazer uma amizade, de querer ser um colega, alguma coisa assim. Mas não cabe a gente criar esse ambiente ruim para a pessoa estar ali. Ela tem que se sentir confortável no trabalho dela, né? Nossa, é algo que eu prezo muito, assim, pela boa relação no trabalho, gente, porque a pior coisa é você realmente não ter abertura, às vezes, para conversar, não se sentir confortável, né? Não que você precise levar as amizades do trabalho para o resto da vida, né? Uhum. Mas, assim, pelo menos um bom relacionamento. Nossa, eu já passei por cada um, gente. Cada colega de trabalho escroto que eu já tive. Não é? Né? Não, acontece muito. Então, até para dar um exemplo de assédio moral simétrico, eu vou ler, então, os relatos. Gente, calma, tá? A gente ainda vai ler alguns relatos aqui para vocês. Eu vou ler aqui um relato de uma matuta. Eu tinha 18 anos e trabalhava em uma empresa de sofás como auxiliar de costura. Tinha um encarregado de mais ou menos 45 anos que constantemente me tocava enquanto eu estava em uma mesa cortando o tecido. Às vezes ele vinha por trás de mim com o pretexto de me ensinar como se faz. Queria falar comigo sobre sexo, pois, segundo ele, tinha uma filha da minha idade. Me chamava constantemente para tomar vinho na casa dele. Misericórdia. Bom, eu tinha muito medo, fiquei cerca de 2 meses nesse trabalho e foi um período que eu comecei a beber muito. Isso tem mais ou menos 10 anos que aconteceu, né? E até hoje eu sinto ansiedade quando eu vejo o carro da empresa. Gente, olha o trauma que ficou, né, na cabeça dessa menina. Pesadíssimo. Pesadíssimo. E esse é um assédio moral que também é um assédio sexual, né? Perfeito. É bom lembrar, né? É. Isso. Mas é um exemplo de assédio moral simétrico, que ocorre por um colega de trabalho, num nível hierárquico mais ou menos parecido com o seu, né? Isso. E enfim, olha, gente, só pra gente ver como que às vezes algumas questões, principalmente as pessoas que são de alguma minoria, né? Entendendo a minoria aqui, todas aquelas pessoas que não são homem branco, heterossexual, e que não tem nenhum tipo de deficiência. Enfim, então, no caso, ela sofria essa importunação, ela sofria esse assédio apenas por ser mulher, porque eu aposto que ele não fazia isso com homens, né? Com certeza. E olha como realmente era sutil, sabe? As atitudes dele ali, de querer ensinar como se faz, como se corta tecido, não sei, enfim, vindo por Uhum, trás, convidando ela para beber vinho, tomar vinho na casa dele. E com certeza ela já tinha demonstrado ali algum constrangimento, enfim, que ela não estava gostando e o cara ficou ali no pé, né? Ficou insistindo, ficou assediando, porque sim, né? É um assédio mesmo.
Então, Uhum. assim, nossa, é muito foda. E ainda bem que ela conseguiu sair, ficou 2 meses, né, nessa empresa, mas ela carrega traumas até hoje, né? Exato, exatamente. E eu acho que isso também vem de uma situação de poder. Se a gente parar para pensar que esses padrões de masculinidade também são construídos com base nisso, sabe? Que o homem tem mais poder sobre a mulher e tudo mais. Mas eu acho que são coisas aí, né? O assédio simétrico, posso estar errado, mas eu tenho uma suspeita de que ele acontece por conta de preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, um jeito que a pessoa tem diferente, que não é um jeito que eu gosto, que a maioria das pessoas gostam. Ah, a Juliette no BBB. A maioria das pessoas não gostam dela porque ela é uma pessoa que fala demais, às vezes ela é muito entrona, às vezes ela é meio sem noção. Só que ela é uma pessoa super gente boa também, né? Ela não é uma pessoa ruim. Ela pode ser chata em alguns momentos, mas é o jeito dela. E aí a maioria das pessoas às vezes não gostam e excluem ela na casa, né? E, enfim, então é muito por conta de um preconceito que a própria comunidade ali da empresa vai criando pela outra pessoa, seja por conta de coisas que a gente aprendeu na nossa história de vida, então, por exemplo, o machismo é uma coisa que a gente aprende na nossa história de vida e é mantido pelas instituições, né, o machismo. É, mas também por coisas que vai se formando ali na empresa. Então, às vezes, eu num determinado ambiente, por exemplo, entre psicólogos, eu sou muito bem acolhido. Agora me coloca no meio de um monte de gente que joga futebol e eu não entendendo nada. Às vezes eu começo sofrer preconceito. A Bruna gosta também, né? Mas ela não é desses aí. Até tenho É a amigos minha que são. parte hétero, gente. O Felipe falando para os outros, né? Ai, nada contra quem gosta de futebol, até tem amigos que Até gostam. tenho amigos que gostam, a Bruna, no caso. Então vamos ler mais um relato, né, Bruna? Dos nossos matutos. O iPad do Felipe está sem bateria, então vocês vão escutar a minha voz, linda voz, gente. Vamos lá, mais uma vez. A voz sem entonação, como dizia o editor-chefe lá daquela empresa. Que ele falaria de mim, então, né? Vamos lá. Ah, não, mas a gente tem uma dicção boa, Felipe. Que Olha, eu vou bom. defender aqui o Conversas Matutas. Bom, então, para mais um relato. Na verdade, são 2 relatos, tá, gente? Mas que são mais ou menos sobre o mesmo assunto. O primeiro diz o seguinte: minha ex-chefe exigia que eu contabilizasse cada minuto do tempo que ela me pagava para trabalhar, com um timer. Depois, ela questionava a duração de cada tarefa. Detalhe, era home office, então o tempo que eu ligava o computador, que eu ia ao banheiro, que eu respondia as dezenas de mensagens dela no WhatsApp, não contavam como tempo de trabalho, segundo ela. Ela chegava a me ligar nos finais de semana e também de madrugada para cobrar coisas urgentes. Eu não suportei, com razão também, né? Uhum. Aí o segundo relato, que também vai mais ou menos nesse sentido. No call center de uma empresa, eu tive um problema, entre aspas, com uma supervisora. Ela diminuiu a minha nota de avaliação porque eu não quis fazer hora extra no dia do meu aniversário, sendo que a minha família estava me esperando em casa e só aquele dia eu não quis fazer. Ou seja, ela fazia, né, hora extra em todos os dias que precisava. Fora que lá tudo era muito abusivo, metas abusivas, regra até para ir ao banheiro. E assim, aí já vou fazer um link que eu trabalhei num. Nossa, gente, parece que eu A trabalhei em Bruna muitos trabalhou já lugares. em tudo. Pra quem assiste Incrível Mundo de Gumball, a Bruna é o Larry, que é o... Você já assistiu, Bruna? Não, não assisti. É um personagem que ele faz todas as profissões do desenho, né? Ele é o entregador de pizza, ele é o cara que abastece os carros, ele é o operador de caixa, enfim. Tipo, essa é a É. minha carreira profissional mesmo, gente. Bom, e teve uma empresa que eu trabalhei que era central de atendimento. Era o serviço de atendimento ao cliente, né, o SAC, por 0800. Então, ao invés de ser pessoalmente, 0800, como muitas empresas têm, né? Mas, assim, o que eu quero trazer com essa minha experiência é só a questão mesmo do timer, né? Porque tem mesmo em centrais de call center ou de 0800, a gente tem o timer, então ali fica contabilizando quanto tempo você, no final do dia, né? Aparece o relatório de quanto tempo você estava em ligação, quanto tempo você usou para ir no banheiro, para fazer o seu intervalo.
E é muito certinho mesmo, assim, tipo, tudo regradinho, né? E assim, até é meio doido que eles têm uma média de quantos minutos você pode, tipo, usar para ir no banheiro, sabe? É assim, eles falam que não pode ficar muito tempo. Enfim, a gente sabe, até por relatos de quem já trabalhou em call center, né, que é um emprego muito rotativo. Normalmente essas empresas têm muito essa realidade, né? Porque as pessoas dificilmente ficam por muito tempo trabalhando nesses ambientes. Uhum. Mas é um relato muito comum de como realmente eles são, além de impor metas abusivas, né? Eu não passei, tá? Eu Uhum. pessoalmente não tive muitos esses problemas. Quando eu queria ir no banheiro, eu ia. Nunca chegaram em mim para falar alguma coisa sobre o meu tempo. Mas, querendo ou não, aí eu fico me perguntando, né? A partir do momento em que a empresa coloca esse timer e que gera relatório para os seus supervisores no final do mês, já não é uma forma de te cobrar, de deixar subentendido que eles estão de olho, que eles estão controlando, sabe? Então, assim, eu acho que né? Porque. É, é o famoso assédio moral institucional. Esse está escancaradamente apoiado pela instituição. E esse controle muito rígido assim das relações de trabalho, eu não sei, às vezes a Bruna, eu vou até pedir desculpa para os matutos agora, mas às vezes eu acho que os donos das empresas são burros, porque tem milhões e milhões de pesquisas que falam se você proporciona um ambiente onde a pessoa se sinta bem, onde ela se sinta realizada no trabalho, o nível de produtividade dela sobe muito mais. Verdade. E eu não sei, e eu estava vendo uma pesquisa ontem que falou que, no caso do Brasil, no caso da América Latina, 5% das pessoas entrevistadas por essa pesquisa que eu vi aí, elas se sentem satisfeitas no ambiente de trabalho. Na América Latina. Na Europa isso vai para 23%, nos Estados Unidos para 50%. Mas percebe que numa perspectiva global isso é muito pequeno, né? Uhum, sim, Então, assim, gente, tem estudos científicos mostrando com dados como a produtividade sobe se você proporciona um ambiente de trabalho mais prazeroso, né? Eu E não entendo até, isso. Desculpa. até em call center, por exemplo, assim, Fê, a gente já sabe que é um trabalho mais complicado, porque a gente tem que lidar com pessoas muitas vezes que estão insatisfeitas com o serviço, né, que ligam para reclamar mesmo. E assim, você já sabe que o trabalho é meio chato, digamos Uhum. assim. É chato mesmo, gente. Vamos falar o português É, claro. é muito chato. É chato. E aí você ainda vem com tantas outras regras e cobranças em cima da pessoa, sabe? Tipo, é muito foda. E aí, olha, às vezes a gente acha que foi super tranquila a nossa passagem na empresa, né? Como eu falei que foi. Mas agora eu lembrei de outra questão, que eu entrei nessa empresa justamente no momento em que ela estava passando por uma transição de sistema. Então, Uhum. tudo que era impresso estava sendo agora online digital. E até por isso que eles precisavam contratar gente ali meio urgente, sabe? E aí eu Uhum. acabei entrando no processo de seleção, passei, fui contratada e então na época, tipo, como por conta dessa migração de sistema, tinha uma fila muito grande de clientes esperando no 0800 para ser atendido. Então Uhum. isso acabava gerando o quê? Também mais cobranças, porque assim, ficava ali, a gente tinha acesso ao número de pessoas que estavam esperando, sabe? E aí Uhum. você vê aquela fila enorme, aí você tá atendendo, terminou uma ligação, você sabe que os 2 minutos você vai no banheiro, às vezes você pode diminuir a fila. Então, assim, fica essa coisa louca, sabe? Na É, cabeça. é. Isso, sem falar, tem um documentário muito bom. Eu vou. Depois a gente me lembra de pesquisar para colocar na descrição para as pessoas assistirem. Que eu acho que todo mundo deveria assistir, que mostra esse assédio moral institucional, que eu nem sei mais se entra como assédio moral já, se já não passa para. Se já não tem outras coisas também, como ambiente insalubre e tudo mais. Sim. Mas que é um que tem ossos no nome. É um documentário brasileiro que mostra a realidade de quem trabalha em frigoríficos, né? E como é uma realidade difícil, assim, das pessoas chegar a travar a mão, né? E daí a pessoa encaixar uma colher de pau na mão da pessoa para ela continuar Meu trabalhando, Deus do né? céu. É uma realidade, assim, que a gente está falando de call center, que já é muito difícil, e a realidade dos frigoríficos são muito mais difíceis, assim, Nossa. comparando, né, nesse sentido.
Sim, Mas, enfim, eu acho que nenhuma outra coisa é justificado por mais ou menos sofrimento, né? O que a gente deveria priorizar é, sim, um ambiente em que você consiga garantir condições de trabalho para o funcionário e que você tenha relações que até pode haver uma hierarquia, mas que essa hierarquia seja diminuída ao máximo possível para você conseguir ter uma relação de troca maior com as pessoas, né? exatamente. Enfim, e que haja uma perspectiva, né, para o funcionário ali. Porque senão você trabalha num negócio que você não vê sentido nenhum. E aí você, como a gente falou no começo, né, uma coisa que afeta seu psicológico, você fica depressivo, você muda sua personalidade por conta do seu trabalho. Então, assim, só para finalizar esse ponto, eu acho que o assédio moral ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu vi dados ali que pode levar ao suicídio. Você não sabe, quando uma pessoa está trabalhando com você, você não sabe tudo que ela passa e dependendo do que ela sofre no trabalho, isso pode ser um gatilho para o suicídio, né? Pode ser gatilho para outras coisas também, para a pessoa se automutilar, para a pessoa ficar muito depressiva e ter que viver depressiva e ter que viver à base de remédios, né? Então, enfim, a gente precisa ter um ambiente onde as relações sejam mais saudáveis. É muito importante que a gente fale sobre isso, né, Bruno? Até por conta daquilo que a gente estava falando. Para que a gente pelo menos tenha consciência de que essas coisas existem e para a gente minimizar o máximo possível do quanto que essas coisas podem afetar a vida dos nossos colegas de trabalho e, enfim, das pessoas em geral. Até assim, trazendo rapidamente um relato meu, que agora eu lembrei também, nessa questão de tempo, de trabalho e tal, né, de jornada de trabalho, de como pode ser sutil, sabe? Tipo, em um lugar que eu trabalhei, outro lugar, Outro lugar já é o sexto aqui pela minha conta. gente do céu. Em outro lugar que eu trabalhei, assim, era um ambiente bem flexível, sabe? Então, se você precisava fazer alguma coisa, uma consulta tal, tudo bem ir, não tinha questão do ponto, de bater ponto. Então, era bem tranquilo mesmo, assim. Pelo menos essa era a proposta, né? Eles falavam Uhum, que era assim. Aí, beleza. Sempre que eu precisava, eu ia. E com a pandemia, a gente teve que ficar em home office, certo? uhum, E aí, em home office, gente, eu, particularmente, respeitei muito o começo, os primeiros meses, assim, de realmente ficar muito tempo em casa, 100% do tempo em casa. Hoje, por que eu falo no começo? Porque hoje eu flexibilizei um pouco mais, né? Enfim, depois de um ano, né? A gente tem mais flexibilidade. Enfim, aí o que aconteceu? Depois de uns 3, 4 meses em home office, já tinham assim, algumas atitudes que estavam me incomodando muito no grupo do trabalho. Que às vezes eu ou minha colega ali de trabalho, né, precisava sair, os nossos chefes eles respondiam meio que brincando, entre aspas, a hashtag fica em casa, mandava um GIF ali, uma figurinha de álcool em gel, não sei o quê, e mandava RS. Aí RS para mim é porque a pessoa está sendo irônica, sabe? Tá dando aquela risada debochada. E aí uhum, teve um dia que eu precisei ir na dentista. E eu mandei, gente, tô indo na dentista. Mas assim, o nosso trabalho sempre tava redondo, sabe? Pra gente uhum. poder ir fazer as coisas. E aí eu fui na dentista e um deles respondeu, hashtag fica em casa, hahaha. Aí eu não aguentei, sabe? Porque assim, a gente já sentia por outros motivos, que aí eu ficaria até amanhã aqui falando, mas a gente já percebia que eles tinham um certo controle sobre. Ah, será que elas estão trabalhando mesmo em home office, sabe? Mas também não era nada muito agressivo. Era sempre nesse tom de piada, Morde a brincadeira. sopra. Exatamente. E Uhum, aí, nesse dia, eu falei assim: olha, é meio difícil ficar em casa com 5 cáries no dente e dor no dente. Eu preciso ir. E aí eu ainda mandei kkkk, sabe? Mas assim, meu, é algo que realmente você vai, né, escutando isso a todo momento. Meu, ainda mais eu que me cobro tanto, eu já tava, assim, eu me sinto mal, na verdade, de ter que sair mais cedo do trabalho, ou ter que dar uma saída para fazer alguma coisa. E aí é essa sensação que a gente tem, né, de que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Sendo que uhum, não, sendo que o trabalho tá tudo redondo, eu preciso ir na dentista, sabe? uhum. Mas enfim, é só um relato mesmo para mostrar a sutileza. Não, exatamente. Eu acho que nem sempre o assédio moral ele tem aquela cara de assédio,
que a pessoa chega apontando o dedo na sua cara e mostrando o quanto ela é odiosa e tal. Às vezes a pessoa faz com a voz mansa, né? Então a gente tem que estar atento a isso também, porque as pessoas que têm a voz mansa, elas levam a gente no assédio muito mais tempo e a gente vai ficando mal sem saber por quê, né? E a gente vai começando a odiar o trabalho e não sabe exatamente o porquê. Então Nossa, sim. é importante a gente estar atento a isso. Aí acho que a gente pode ir para o último relato para fechar com chave de ouro. Podemos. Vamos lá. Eu vou ler aqui, gente. Eu trabalhava num setor onde era eu e mais 2 pessoas. Com o tempo, o rapaz que trabalhava comigo foi mandado embora e não contrataram ninguém no lugar dele. Acho que vocês já imaginam onde essa história vai chegar, né, gente? Bom, então eu e a minha colega, e com a ajuda de um outro rapaz de outro setor, a gente continuou os trabalhos, dando conta, né, das atividades. Depois de uns meses, essa minha colega teve uma oportunidade melhor em outro emprego e saiu. E ficou só eu com a ajuda desse rapaz de outro setor. Passaram-se aí mais alguns dias, e aí esse rapaz do outro setor teve que sair também da empresa. Então eu já estava fazendo o meu trabalho, o trabalho de mais 2 pessoas, e aí tiraram esse rapaz que estava dando suporte, e aí entrou um homem que não entendia nada sobre o assunto. Eu tive que ensinar, mas ele tinha muita dificuldade de fazer o trabalho dele e mais aquele serviço, né, que estava ali sobrando, que não era nem meu e nem dele. Aí eu cheguei a reclamar com a gerência, porque eu não estava dando conta do serviço de 3 pessoas, e pedi, né, para que eles contratassem pelo menos mais alguém para ajudar. E o gerente simplesmente olhou para mim e falou que era para eu entrar mais cedo, que eu dava conta. No final, eu pedi demissão, conversei com meu marido, pedi demissão. Eles não entenderam os meus motivos, fizeram de tudo para eu ficar, já que eu era a única daquela empresa que sabia mexer no sistema da loja. Tipo, nem os gerentes sabiam. Complicado, né? E eu gostei que a gente vai acabar com esse caso, porque é um caso que a pessoa saiu lacrando, digamos assim. E Saiu. porque quando essas coisas acontecem, eu fico com aquele sentimentozinho assim, gente, mas a pessoa não teve um troquinho do que ela fez pro outro, né? E, enfim, fiquei feliz que a gente acabou com isso, para dar um tom de esperança pro nosso É fim do verdade. podcast, né? Porque assim, no final, provavelmente os chefes dela ficaram com essa sensação de que, putz, meu, olha o tanto de serviço que ela prestava pra gente. A gente não Uhum, valorizava, né? Muitas empresas têm esse problema, gente, não valorizar o funcionário, de uhum, não ter gestão de pessoas, né? Porque uhum. hoje em dia isso tudo é muito essencial. Então ela saiu e ela fazia todo o serviço, gente, como que nem os gerentes sabiam mexer. Então eles se fuderam mesmo. Achei Exato. genial. Ótimo. Sim. E aí, Bruno, acho que pra gente finalizar, a gente pode falar o que a pessoa pode fazer, né? Bem brevemente, assim. O que eu vi a pessoa pode procurar, caso você sofra assédio moral no trabalho, você pode procurar o RH. Se você não se sentir confortável para procurar o RH, ou se o RH não te ouvir, caso você procure, você pode procurar ou o sindicato da sua categoria profissional, ou o Ministério Público, né? Fazer uma denúncia no Ministério Público. E às vezes é até legal, assim, de conversar com talvez um advogado, Uhum, né, trabalhista, para entender, para realmente só tirar dúvidas às vezes. exato. Até porque no Brasil não tem uma legislação específica sobre assédio moral. Estava dando uma pesquisada sobre isso, não tem. Mas a gente tem alguns respaldos na lei. Só que, assim, é difícil disso dar em alguma coisa justamente porque não tem uma lei específica. Se tivesse, seria mais fácil. Mas a gente tem os mecanismos, né? Como a Bruna falou, procurar um advogado, fazer uma denúncia no Ministério Público, procurar o sindicato, né? Então tem alguns mecanismos que podem ajudar a gente a se salvar um pouquinho ou a minimizar esses impactos do assédio moral. Acho que a solução assim, mais comum que pelo menos eu vejo de realmente conversar com a galera é a demissão, né? Tipo, é a pessoa se demitir e sair daquele ambiente que é É, tóxico, é. que é nada saudável. Tipo, dificilmente eu vejo realmente, sabe, da pessoa ir atrás Uhum, é. do Ministério Público. A realidade é outra. A realidade é ou a pessoa que teve a audácia, digamos assim, entre aspas, de expor aquela situação de abuso, ela é demitida, ou ela pede demissão,
ou ela sofre ainda mais perseguição. Essa é a realidade, né? Verdade, é. Mas, de novo, por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui hoje. Primeiro, para que a gente desenvolva uma consciência, a gente quer contribuir com essa consciência para que a gente, pelo menos, identifique situações de assédio moral e não reproduza elas. Também não fechemos os olhos para elas quando a gente vê algum colega ou outra pessoa qualquer passando por isso. Mas também para a gente saber mais ou menos o que fazer. Então eu identifiquei que estou sofrendo um assédio moral. O que eu faço agora? Então você tem esses mecanismos aí que ajudam a minimizar. Não quer dizer que a gente vai vencer esse problema no Brasil, mas ajudam a minimizar. Não quer dizer que o nosso podcast vai acabar com o assédio moral no ambiente de trabalho. Poderia, ficaria feliz, mas assim, não tem essa Verdade, pretensão. a gente tem essa consciência, gente. Sim. Então é isso, né, Fê? A gente falou bem pouco hoje. 1h38, pelo menos na minha gravação, talvez a edição diminua. Mas é isso, gente. Resumimos bem. Gente, pedimos desculpa porque deu um problema aqui no áudio. Talvez o áudio não tenha ficado das melhores qualidades. Mas assim, o importante é o que a gente quer passar para vocês, né? Então espero que vocês se apeguem ao conteúdo, não aos nossos apretextos tecnológicos. Nem sei se é assim que fala. Gente, assim, olha, eu só quero fazer, por favor, um adendo. Vocês, por favor, comecem a mandar energias positivas para Conversas Matutas. Porque, olha, desde o primeiro episódio, a gente nunca consegue gravar o episódio sem dar alguma merda. A Bruna tava falando aqui, gente, tá? Vou enquanto ela tava falando. Então, Bruna, você falou que a gente nunca consegue gravar um episódio sem dar alguma merda. Sempre dá algum problema técnico, inclusive esse é o primeiro que a gente está gravando e que a gente não vai precisar regravar, eu espero. Deu olho aqui, não gravou, vou até olhar só um pouquinho. Bom, então é isso, né? Mandem energias positivas pra gente conseguir, pelo amor de Deus, fazer as coisas 100% certas. E, gente, até o próximo episódio. Não esqueçam de assistir os outros episódios que a gente já publicou, se você ainda não assistiu ou ouviu, né, por causa de quem tá só nos áudios. E nunca deixe de matutar. Beijo! Até o próximo. Tchau, tchau.